Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar do lobisomem branco? Segundo a lenda, ele é o mais raro e o mais temido entre os lobisomens. Ele só aparece em sextas-feiras de lua cheia ou na quaresma. Ele também é conhecido como o lobisomem da morte. Dizem que aqueles que o encontram e que olham para ele é como encarar a morte nos olhos. Esta breve explicação sobre essa criatura é porque o relato de hoje vai contar a história de um pai e de uma filha que tiveram uma experiência não muito agradável com este tipo de lobisomem. Vamos escutar o relato? Bora lá? Na época que aconteceu, eu tinha uns 7 ou 8 anos. Moro no litoral de São Paulo. Toda noite tinha um forró perto de casa. Até aí, tudo bem. Às vezes a gente ouvia de noite uma correria danada na rua. Mas nunca vimos nada porque pensávamos serem os bêbados do bar. Isso foi em meados de 2004 ou 2005, se não me engano. Não lembro o ano exato. Minha rua fica depois de uma encruzilhada T nas duas esquinas que davam para a rua de trás. Era só mato e não tinham muitas casas. E os matos eram muito altos. Em uma noite a gente ouviu uma gritaria dizendo que o cachorro era enorme. E meu pai disse que ia lá olhar. E não sei se foi por causa da minha curiosidade de criança, eu fui junto com ele. Mas eu fiquei com medo. Nós abrimos a porta da cozinha e fomos lá olhar. E eu juro, não esqueço até hoje. Era um cachorro grande. E detalhe, ele era branco. Tamanho foi o meu espanto. Eu quis perguntar para o meu pai o que era aquilo. Mas estávamos escondidos atrás do muro de casa pelo lado de dentro. Meu pai olhou para aquele cachorro e arregalou os olhos e fez sinal para que eu me calasse. O dono do forró fechou a porta com o povo dentro e a rua ficou em silêncio. E o animal andava no meio da rua como se emanasse poder, como se dissesse: esse lugar é meu. Eu acho que ele sentiu o nosso cheiro, porque assim que olhamos de novo, ele estava de pé. E ele estava olhando para minha casa. Eu quase me mijei toda. Meu pai prendeu a respiração. Ele levantou a cabeça como se estivesse farejando e deu alguns passos em pé, aquela coisa. Para mim foi assustador. Ele baixou a cabeça e caiu sobre as 4 patas. Os cachorros da rua ficaram choramingando, mas se recusaram a latir. Depois de um tempo ele desistiu, pois o bar se fechou e todos se calaram, como se não tivesse ninguém. Acho eu que ele não quis ir lá, porque estava farejando outra coisa. Ouvimos um uivo, parecia de um cachorro, e ele respondeu. Eu tive a sensação de que era uma fêmea, porque não se é comum relatos de lobisomens brancos, sempre são pretos. Ele respondeu ao uivo, mas ainda permaneceu no meio da rua. Detalhe, naquela época, a maioria dos moradores tinham filhos da minha idade e até bebês recém-nascidos. O meu irmão mais novo ainda usava fraldas. O animal, que se parecia com um husky siberiano, deu um uivo e saiu correndo rua abaixo. Meu pai me puxou para dentro de casa. Eu não conseguia falar.
A minha mãe ficou perguntando o que tinha acontecido. E meu pai só disse: esses cachorros podem latir à vontade, que eu não saio mais na rua para olhar. Eu fiquei uns dias sem conseguir dormir. E até hoje, se eu conto isso, dizem que eu tô inventando história. Mas eu sei a sensação de pavor e de medo que eu tive. Galera, eu sei exatamente da sensação de medo e de pavor que ela está falando, porque eu passei por essa experiência quando era adolescente. É uma sensação e um medo inexplicável, e as pessoas não acreditam mesmo. O meu vizinho mesmo, quando eu conto para ele que eu tive uma experiência com um lobisomem, ele fica horas dando risada. Mas só quem passa por isso sabe o quão terrível é se encontrar com esta criatura. E este foi o relato de hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.